Deus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos deu, ó Pai, através de Jesus, ó Pai, derramado o seu sangue na cruz, ó Pai. Neste momento, ó Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, e te agradecer pela vida dessas crianças, ó Pai, que estão aqui conosco, Senhor. Que elas possam crescer, ó Pai, em graça, ó Pai, diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fale em cada coração, Senhor, quanto das crianças, quanto de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Hoje nós estamos comemorando os 55 anos da Igreja Presbiteriana em Carapicuíba. E nós agradecemos a Deus pelo privilégio que tivemos nestes últimos anos de termos um acréscimo significativo em nosso hall de membros. Ontem nós tivemos a reunião do nosso presbitério e a nossa igreja foi a que mais cresceu em nosso presbitério. E nós só temos que agradecer a Deus por tudo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus é quem faz com que as coisas venham a acontecer entre nós. Segundo Atos, quem dá o crescimento, tanto quantitativo quanto qualitativo da igreja, é Deus. E em função de estarmos festejando 55 anos, nós resolvemos convidar o reverendo Alcindo, um amigo. O reverendo Alcindo é pastor da igreja presbiteriana em Alphaville. Nós já nos conhecemos já há alguns anos, já esteve aqui conosco, já trouxe uma palavra que arrebatou alguns corações. Deus o usou da última vez que esteve aqui. E eu creio que vai usar de novo. Então, eu convido desde já, reverendo, venha até aqui. Vamos colocar sua vida diante de Deus, para que Deus possa usar com poder, com autoridade. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos mais uma vez, te bendizemos, porque entendemos que tu és o Deus que fala conosco. Desejamos tão somente ouvir tua voz nesta noite de domingo. Desejamos ouvir-te com poder, com autoridade. Assim sendo, pedimos que tu venhas usar o teu servo, pastor Alcindo. Ó Deus, usa o teu servo, que a sua boca seja movida pelo Espírito Santo, que a sua mente seja iluminada. Ó Deus, que tudo aquilo que foi estudado antecipadamente venha fluir naturalmente, espontaneamente a partir de então. Usa-o com poder, e que nós que vamos ouvir esta palavra, sejamos impactados, sejamos dinamizados, sejamos alimentados, sejamos nutridos, em nome de Jesus. Desejamos viver unicamente em função da tua palavra. Perdoa-nos, porque muitas vezes fraquejamos. Usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para todos vocês. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É um prazer estar aqui novamente com vocês, na igreja aqui presbiteriana de Carapicuíba, pastor Alan. Cumprimento vocês pelos 55 anos de existência, na presença do Eterno Deus. Eu estou acompanhado de alguns irmãos lá da IP Alfa. Eu estou aqui com o presbítero Milton, a sua esposa Jéssica, o irmão Wellington e a sua filha Giovana. Estão aqui com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade, pastor Alan, um conselho. Muito bom estar aqui com vocês. Normalmente eu não faço isso, hoje é o meu primeiro dia de férias, eu não faço isso, mas como o pastor Alan insistiu bastante, aí eu vim no meu primeiro dia de descanso. Quero convidá-los para vocês abrirem as Escrituras
no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 14. Só essa parte do texto do Evangelho de João, que é muito rico, e fala sobre Jesus, que é a palavra, que é o Logos divino, esse que veio se encarnar, esse que é o verbo que veio até nós, cheio de graça e de verdade. O texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que fez, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testemunhar, para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Tem um filósofo que todos nós conhecemos, chamado Sócrates, e ele trabalhou muito sobre a essência da comunicação, e ele resume em 3 conceitos fascinantes o que ele denominou ethos, pathos e logos. É impressionante como esse filósofo ele desenvolve a comunicação usando esses elementos. O primeiro, ethos, diz respeito ao caráter do ser humano. Pathos compreende a parte da afetividade. Então prestem atenção. Ethos, caráter, pathos, a afetividade, e logos tem a ver com o conteúdo. Então, ethos, segundo Sócrates, diz respeito à credibilidade que ele, por exemplo, tinha como mestre, como filósofo, a sua credencial. E ele afirma que o nosso jeito de ser é mais importante do que aquilo que falamos, do que fazemos. Aquilo que somos como pessoa é o fator que mais pesa em nossa atuação como pessoa. No caso dele, como mestre. Então, nós temos que ser atrativos para aqueles a quem ensinamos. Só que o que conta nesse ensinamento é quem você é. Você transmite para o outro não somente palavras, mas sobretudo aquilo que você é. O outro aspecto, Sócrates trabalhando,
Patos diz respeito ao modo como o mestre desperta as suas emoções e os seus sentimentos para aqueles que andam com ele e se relacionam com ele. O Sócrates, ele sabia que são as emoções que determinam o rumo dos atos de um ser humano. E isso é chave para a motivação, já que Deus nos criou também com sentimentos e emoções. Sócrates estava convencido de que isso era fundamental para denominar então o logos, que tem a ver com o conteúdo. Curiosamente, é o termo grego que é usado, exatamente o termo grego que é usado aqui no texto de João, capítulo 1, versículo 1. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o logos. E aí, vários filósofos, e também juntamente com os teólogos, eles então usam esse termo para dimensionar a importância de Deus enviar Jesus Cristo para esse universo. Deus resolveu, na sua soberania, na sua majestade, no seu decreto eterno, se comunicar conosco, e aí ele, no seu conselho eterno com o Filho e com o Espírito Santo, ele resolveu personificar a sua mensagem. E é exatamente isso que eu e vocês precisamos fazer. Nós temos que personificar a nossa fala, o nosso modo de vida, o evangelho que nós carregamos dentro de nós. Aqui, o conceito de logos diz respeito à apresentação da nossa argumentação. É o conteúdo que nós apresentamos quando nós falamos de evangelho de Jesus. Então isso envolve a mente, envolve todo o processo da compreensão de quem nós somos e daquilo que nós pregamos, constitui a base lógica das nossas ações, e nós desejamos ver as pessoas praticando o que elas veem em nós, em se tratando de evangelho de Jesus Cristo de Nazaré dentro de nós. Olhando para o nosso envolvimento com o conteúdo da nossa vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, eu e vocês, e nós percebemos isso, que para ensinar as pessoas nós temos que atentar para o caráter, para a nossa afetividade e para o conteúdo que tem a ver com o Logos, porque o nosso caráter, minha gente querida, e é algo que a sociedade clama para ver, naqueles que se chamam cristãos, naqueles que se chamam discípulos de Jesus, elas clamam para ver o nosso caráter ativo, o nosso caráter com verdade, com justiça, com confiança mesmo no coração. Porque quando as pessoas percebem a qualidade da nossa vida no caráter, elas reconhecem então que nós temos algo a oferecer para elas. Elas sentem verdadeiramente que podem confiar em nós, porque nós temos o caráter de Cristo, nós temos o conteúdo da vida de Deus dentro de nós, que é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, dentro desse raciocínio, minha gente querida, vem uma pergunta para o nosso coração hoje. E é uma pergunta muito séria. Como está a nossa credibilidade como cristãos de Cristo? Como é a nossa comunicação através do caráter e da nossa afetividade? Porque nós vemos, infelizmente, uma realidade tão conturbada naquilo que nós chamamos de igreja evangélica brasileira. Nós vemos os chamados shows da fé,
que falam mais de dinheiro do que da palavra de Deus, do que do Logos divino. Que coisa maluca que está acontecendo. Os cultos evangélicos hoje promovem para os que vêm de fora uma proposta assim: venham para cá e sejam curados. Venham para cá e vejam os milagres de Deus na sua vida. Mas nós percebemos nessas igrejas midiáticas que a credibilidade é lá embaixo. Porque os pastores se encontram nos escândalos da vida. É dinheiro, é sexo, é poder. E essas igrejas, infelizmente, arrancam o dinheiro das pessoas e as usam para um convívio do poder. E aí eu pergunto para vocês, onde está a credibilidade? Onde está o caráter da igreja? Onde está o conteúdo que tem a ver com essa palavra Logos? O Logos divino, minha gente querida, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o foco principal para nós, para mostrarmos para essa sociedade brasileira. E isso nós mostramos através do nosso caráter, através da nossa afetividade, através do nosso conteúdo, quem nós somos de fato. Se vivemos realmente uma vida que prega o que vive e que sente o que é real e sincero na presença do eterno Deus, nós somos os evangélicos de verdade que anunciam uma mensagem de poder, não de homens, não de ministérios, não de denominações evangélicas, mas de Jesus Cristo de Nazaré, o Logos verdadeiro. E isso através de uma vida simples, de uma vida honesta, de uma vida de realmente um caráter vivo e verdadeiro. Tem uma canção que eu lembro e cito para vocês, que se chama O Verbo Virou Gente, de uma cantata do Vencedores por Cristo. Eu era adolescente, então vocês imaginam como é velha essa música. Essa música ela é muito pequena, mas muito profunda, porque ela mostra uma verdade que deve nos levar ao temor e louvor ao Senhor Jesus, porque a letra diz que Ele veio habitar no nosso meio para cumprir o plano da salvação, o plano da redenção da nossa alma. E a música diz: o Verbo virou gente. Porque se o Verbo não tivesse se encarnado, nós não poderíamos ser salvos, em hipótese alguma, nenhum de nós. Então vejamos nesta noite o que João tem a nos ensinar. É evidente que o nosso tempo é curto, eu não tenho condições de expor os 14 versículos, mas a gente vai dar uma pincelada aqui nesse texto e tirar alguns ensinamentos para o nosso coração. Percebam que João é o autor dessa epístola, e ele é tido como o apóstolo do amor, e ele é o que escreve esse quarto evangelho, e nesse evangelho, João, ele tem a preocupação de enfatizar a missão de Jesus como verdadeiro Filho de Deus encarnado. Então, João, que é tido como o apóstolo do amor, ele tem uma sensibilidade aguçada. Se vocês perceberem, é o que reclina a cabeça no ombro, no colo de Jesus. É aquele que, quando está na praia e Jesus retorna aos seus discípulos, ninguém o reconhece, e João é quem tem essa sensibilidade, diz: é o Senhor. E ele
fala nesse livro sobre o eu sou, várias vezes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou antes de Abraão. E ele fala também muito do que Jesus realizou aqui no seu ministério terreno. E aqui nesse capítulo de número 1, ele dá uma introdução mostrando que a glória de Deus foi manifesta de maneira única e perfeita quando ele manda Jesus, o Jesus Cristo de Nazaré, para se encarnar aqui em nosso mundo e cumprir a palavra do profeta Isaías, lá no capítulo de número 9, quando ele disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E aí João, nessa introdução, ele trabalha a perspectiva de como o evangelho deve ser compreendido. A palavra de Deus se tornou carne, para que homens e mulheres fossem tocadas pela graça e crescem no verbo divino e nele vivessem. Qual é a primeira lição que João deixa aqui para nós nesse capítulo 1 até o versículo de número 14? Jesus é a palavra da vida. Primeiro, Jesus é a palavra da vida. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É muito importante nós termos a noção, porque João usa essas palavras. Ora, é evidente que a referência aqui é para colocar Jesus no devido lugar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus não é apenas um filho, Jesus é Deus, juntamente com o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Jesus se encarnou e ele veio aqui habitar, mas entre nós ele se torna humano. Ele agora é uma pessoa com duas naturezas. Ele possui a natureza divina e ele possui agora a natureza humana, mas a sua natureza humana está inseparavelmente ligada à sua natureza divina. Por isso que João faz questão de dizer: no princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era o conteúdo, no princípio era o próprio Deus, o Filho de Deus assentado no trono, que era Deus no início, e tudo que foi criado por ele, com a presença dele. Porque ele é a palavra, ele é o Deus Filho, ele está presente desde a criação do cosmos. Tudo que foi criado depende dele, tudo que foi criado foi para ele também, para a sua glória. Para João, Jesus transcende, ultrapassa todas as coisas, porque João é um teólogo de mão cheia nesse primeiro século, que compreende a dinâmica da profundidade da pessoa de Jesus. Então, para João, Jesus transcende, ele ultrapassa todas as coisas, porque ele é eterno. Ele é o Filho do homem, sim, mas é o eterno Deus, homem, salvador do seu povo, redentor do seu povo. E João diz que ele é a palavra da vida, ou seja, toda vida física e espiritual procedem dele, pois ele é o alfa e o ômega, como o livro de Apocalipse diz. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas que há na terra. E João afirma no versículo 2, que Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele estava no princípio com o Pai, versículo de número 3, e todas as coisas foram criadas, foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No versículo de número 4, João diz que a vida estava nele, e ele, tendo a vida, era a luz dos homens. Ora, por que João começou o evangelho falando dessa maneira, minha gente? Justamente para ele contrapor uma heresia
que circulava o seu meio nessa época, o ensino gnóstico, que afirmava que Jesus não era um ser humano, e sim algo divino, uma força, um ser divinizado. Alguns diziam, é como se ele fosse um fantasma. Ele é elevado a uma categoria de ser superstar. E aí João, conhecendo bem essa heresia gnóstica, João diz, negativo. Ele não foi elevado a uma categoria, ele não é algo divino, ele não é uma força, mas ele é o próprio Deus, ele é o Criador, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é parte integral da Trindade, ele é da mesma essência que o Pai e o Espírito Santo, mas ele veio de maneira humilhante, de maneira humilde, se encarnar e se tornar tangível, tocável. Ele não é um fantasma, ele é um ser real. Não é como os gnósticos estão ensinando por aí. Ele é um homem com um corpo físico palpável. Ele foi gerado, ele virou carne. Ele é o verbo divino encarnado. Numa linguagem bem teológica, Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Ele é divino e humano ao mesmo tempo. Eu sei que para nós é muito difícil pensarmos e refletirmos com a nossa mente humana, como é que pode um negócio desse, uma pessoa com duas naturezas? Mas é isso mesmo. Vários concílios da igreja, desde o 3º século, se reuniram para discutir a pessoa de Cristo e as suas duas naturezas, mas João nos deixa bem claro que o verbo é encarnado, e ele vem aqui para trazer sentido para a vida humana. Talvez muitas pessoas estão desesperadas hoje na vida, sem alegria, sem rumo, sem conforto, sem satisfação. Alguns aqui, talvez nesse auditório, estão desanimados para esse início de 2024, morrendo de medo, sem nenhuma esperança no coração. Aqui está uma esperança verdadeira para o nosso coração. Aqui está a verdadeira felicidade para o ser humano, o verbo encarnado, a palavra viva que desceu do céu e veio habitar no nosso meio, se tornou carne, para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça de Deus. O verbo se encarnou para trazer esperança, para trazer paz, para trazer refrigério no meio desse mundo totalmente pecaminoso, sem nenhuma esperança. A palavra viva, o Logos divino, o verbo se encarnou. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é esse verbo encarnado com quem nós podemos falar. No texto de 1 João, no capítulo 1, João escrevendo lá também, ele diz que nós ouvimos, a palavra da vida estava conosco, nós falamos com ele, nós testemunhamos a sua presença entre nós. João viu, os discípulos viram, aquelas pessoas viram o que João Batista, o outro João, testemunhou, que após ele viria aquele que era maior do que ele, e ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a ele vocês ouvirão. O verbo encarnado, esse que nós podemos testemunhar, porque ele mora dentro de nós. Esse que João diz aqui que é a luz, esse que é, como diz João aqui, a palavra da vida,
esse que está ao lado dos seus eleitos todos os dias, esse que é a fonte de todas as coisas, aquele que é a plenitude de toda a criação, esse que traz vida, que traz significado, que traz redenção para os seus eleitos, esse que é o Logos, a palavra, a nossa segurança, a nossa felicidade, esse que nos tira das trevas, porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram com essa luz que é Jesus, o Logos divino, que desceu para habitar no meio de pecadores e trazer redenção para os seus eleitos. Segunda lição, Jesus é essa luz que ilumina a vida do perdido. Versículos de número 5 a 8. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, que é a palavra viva, que é o Logos divino. Ali estava a verdadeira luz, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João faz uma afirmação muito profunda sobre aquele de quem ele fala, sobre o Logos de Deus. Ele afirma que Jesus é essa luz de Deus, que resplandece no meio das trevas, e que as trevas não prevalecem contra esta luz que é Jesus, e é de fato verdade. As pessoas têm muito medo das trevas, as pessoas têm muito medo da ação do diabo, mas a Bíblia mostra que a luz, quando ela resplandece, ela aniquila as trevas, e a Bíblia diz que as trevas não prevalecerão contra a igreja, porque quem protege a igreja é Cristo, que é a luz que desceu do céu. Por isso que o texto sagrado diz: na tua luz veremos a luz, porque Jesus é a nossa luz. Ele é o foco da nossa existência. As trevas comparadas aqui como as obras da iniquidade, aquelas que são dirigidas pelo inimigo da nossa alma, que é Satanás, tudo que é maléfico, tudo que é falso, tudo que é mal, tem a ver com as trevas, mentira, pecado, a maldade do coração, tudo tem a ver com trevas, mas quem é tocado pela luz, que é Jesus Cristo de Nazaré, ela resplandece no coração. É impressionante, porque isso tem a ver com a transformação dos eleitos. Antes de Cristo, Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, totalmente dominados pelas obras das trevas. Mas o texto diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos. Quando Ele nos dá vida, o verbo de Deus passa a habitar em nosso ser. E obviamente que Cristo habitando no nosso ser, Ele expulsa a escuridão espiritual do nosso ser. Estávamos sem luz, estávamos perdidos, estávamos nas trevas, agora estamos na luz de Deus Pai. Quando a luz resplandece no meio das trevas, acontece uma transformação, a luz brilha e acaba com todas as trevas que nós tínhamos, porque a luz é maior, é mais forte do que a escuridão. As trevas não podem prevalecer contra a luz, gente. Por isso Cristo veio para pisar a cabeça da serpente e romper com as trevas e abrir as portas do paraíso para que os eleitos de Deus habitem nele quando Cristo vier pela segunda vez.
Quando o Filho do Homem se manifesta no coração que estava nas trevas, acontece um brilho, uma claridade, uma nova chama nele. Quando Cristo atinge o nosso peito, tudo muda. O coração de pedra é retirado. Agora nós ganhamos um coração de carne, um coração novo. Agora somos novas criaturas. Agora a luz de Deus brilha em nosso ser. Por isso, onde entra um eleito de Deus, tem que ser diferente. O ambiente muda. Tudo muda, porque a luz de Deus está ali. Ali está o reflexo de Cristo, através do caráter, através da conduta, através da postura, através das palavras, porque a luz de Deus mora dentro de nós, não há mais trevas em nós, a bondade e a verdade invadiram o nosso coração em lugar agora da podridão e das trevas. Agora temos um coração novo, por isso que João diz, o João Batista, o outro João, foi enviado para testemunhar dessa luz de Deus, para que todos aqueles que crescem nele fossem iluminados por ele. Nós temos, pelos méritos de Cristo, não por nós mesmos, mas pelos méritos dele, a honra de sermos da luz. A luz de Deus veio ao nosso coração e iluminou o nosso caminho. A luz de Jesus brilha em nosso ser, e hoje as trevas foram banidas. Por isso que na epístola de 1 João, no capítulo 2, versículo 8, João diz assim: agora que o verbo veio ao mundo, as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Você é um luzeiro de Deus, porque Cristo habita em você. As obras das trevas não fazem mais parte da realidade da sua vida. Agora você é um novo ser, é uma nova criatura. A luz de Deus brilha em você. Por isso que é triste demais quando a gente vê casais rompendo, filhos abandonando os caminhos do Senhor. Porque a luz de Deus está em nós, Cristo está em nós, aconteceu algo novo em nosso ser, por causa da graça especial de Cristo. O Espírito opera em nosso coração, para que a nossa mente seja mudada, o nosso coração seja mudado. Então casais se comportam diferentemente, filhos se comportam de maneira diferente, porque carregam a luz de Deus no coração. Não somos mais das trevas, somos de Cristo, e isso tem a ver com a soberania de Cristo, que toca em quem Ele quer, transforma quem Ele quer, traz luz para quem Ele quer, não depende de nós, depende da graça. Terceira lição: Jesus não veio para o mundo, mas para os que creram nele. Versículo 9 até o versículo 13, olhem só o que o texto diz: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. De novo, essa afirmação sobre a soberania, sobre o poder, sobre a majestade, sobre a grandeza de Cristo. Mas o mundo não o conheceu. Olha só que coisa, gente. Veio para o que era ser uma expressão aqui referindo-se ao seu povo, aos judeus mesmo, e os seus não o receberam. Alguns estão esperando Cristo até hoje, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João diz que o Senhor Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu.
Ou seja, não conheceu o Cristo como Filho de Deus, não o reconheceu como Criador, como Salvador, como a luz do mundo, como Verbo encarnado, como Logos divino, como Verbo divino. E o versículo 11 diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, o negaram. E João está falando evidentemente da menina dos olhos de Deus, como eu já afirmei aqui, do povo de Israel, que não recebe Jesus Cristo como seu Senhor. Então, quando João afirma no versículo 9 que Jesus é a luz que ilumina todo homem, ele não está afirmando que Jesus veio salvar a todos sem exceção. Não, 1000 vezes não! Ele só faz essa afirmação no sentido de que o Senhor Jesus, como luz e criador de todas as coisas, era acessível a todos os homens. Não que ele salvaria, sem exceção, a todos os homens. Acesso é muito diferente de salvação. Tanto que ele continua dizendo que a luz veio para o que era seu, e os seus não receberam como verdadeira luz de Deus. E aí, nos versículos 12 e 13, João restringe o plano da redenção e explica o que é verdadeiramente receber a luz de Deus, que é Jesus Cristo. Quem creu no seu nome, teve da parte de Deus o poder de se tornar filho de Deus. Prestem atenção, o que não nasceu do sangue, ou seja, daquilo que é do homem, da vontade do homem, daquilo que é próprio do homem, daquelas coisas que o coração humano tenta planejar ou efetuar, da paternidade humana, o jeitinho humano. Não é disso. Mas é o que nasceu da vontade de Deus, que opera com o Santo Espírito no coração, trazendo regeneração, para que receba a luz de Deus no coração, e assim creia que Ele enviou a luz ao mundo, fazendo assim parte do seu reino celestial. É para esses que receberam ao Senhor por meio da graça, porque só se crê no Verbo divino, no Logos divino, se for tocado pelo Espírito. Os que receberam a Cristo são os que foram iluminados pela luz de Deus, e isso é algo extraordinário. Nós só estamos aqui, estamos celebrando esse advento hoje, porque a luz de Deus brilhou em nosso ser, Cristo se manifestou por graça em nós, foi por causa do toque dele no nosso coração, na nossa alma, para que o recebêssemos como Senhor, que é a luz que ilumina o nosso ser por completo. Se não fosse por sua graça, se não fosse ele nos dar a fé, se não fosse o Espírito vir e operar a regeneração em nosso coração, nós com certeza, todos aqui, estaríamos nas trevas, estaríamos aí nesse mundo servindo a Satanás, longe da graça de Deus, distantes do Logos divino. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como diz o texto de Efésios capítulo 1, e última lição que eu quero dividir com vocês hoje à noite é que Jesus veio para nós os eleitos, cheio de graça e de verdade. É impressionante, todos nós, a maioria aqui sem sombra de dúvidas, conhece esse texto de cor e salteado. Não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João ensina que Jesus, e aqui constrange a nossa alma, gente. Deixa o nosso coração perplexo. Deixa o nosso coração extasiado. Como assim?
Como que o verbo, a palavra, a segunda pessoa da Trindade se torna carne e vem aqui? A ideia é de Jesus montar um tabernáculo e morar no meio de pecadores. Isso nos faz lembrar do texto de Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se aniquilou, se esvaziou, tornando-se servo humano. Que humilhação, gente. Se eu fosse membro da Trindade, com toda sinceridade, eu diria: não, o que é isso, Jesus? Um pedaço de nós será rasgado e vai lá para aquele universo de pecadores que pecaram, que ofenderam a nossa santidade. Não vai não, meu voto é contra. Vou trocar uma ideia aqui com o Espírito Santo e a gente vence. Não vai não. Esses pecadores não merecem. Esses pecadores são indignos. Esses pecadores deram as costas para a Trindade. Se rebelaram em Adão e Eva. Não dá não. Não dá não. Mas a Trindade, na sua soberania, no seu amor profundo, no seu decreto eterno, resolve que a segunda pessoa dela descerá e habitará no meio de pecadores. E aqui é uma humilhação da pessoa do Filho, porque ele assume a nossa natureza humana caída, corrompida, para que pudéssemos nos tornar semelhantes a Ele, na sua imagem. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se submete a participar da nossa miséria, para que pudéssemos participar da sua glória e da sua majestade. Ele habitou entre nós, andou no nosso meio, para que tivéssemos o privilégio de tê-lo como a nossa verdadeira luz. Jesus, o Verbo encarnado, veio aqui, se humilhou, lavou pés de pecadores, mostrando o que é ser cheio de graça. E a ordem do texto é importantíssima. Jesus, em primeiro lugar, vem cheio de graça, depois ele é cheio de verdade. Porque graça é favor imerecido. Graça é Deus dar aquilo que nós não merecemos, a salvação. E Jesus vem em primeiro lugar, cheio de graça, para que nós tivéssemos uma ligação de novo com o Pai. O Verbo encarnado se esvazia, se humilha, cheio de graça. E aí ele mostra que a verdade de Deus é para pecadores que precisam se encontrar com esta verdade e reconhecerem a sua miséria, mas isso por graça, porque nem conseguimos encontrar Deus, Ele que nos encontra. Jesus se torna o Verbo encarnado, cheio de graça, para que pecadores o conheçam, para que pecadores o ouçam, e para pecadores terem acesso à sua verdade. Foi exatamente assim que Jesus veio e se encarnou, cheio de graça e de verdade. Ele tabernacula conosco, faz a sua tenda cheio de graça e de verdade. É por isso que ele atende uma mulher adúltera. E quando os acusadores vão embora, Jesus diz: alguém te condenou? A verdade estava lá. De fato, ela deveria ser apedrejada. Mas aí Jesus diz: nem eu te condeno.
vai e não peques mais. Jesus é cheio de graça e de verdade. O verbo divino, o verbo encarnado, a palavra, o Logos encarnado. Quando uma mulher tem um fluxo no sangue, já há 12 anos, está desesperada, gasta tudo com os médicos, ninguém consegue resolver o seu problema, e o texto sagrado diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que era certa mulher, que tenta se aproximar de Jesus e ganha uma fé divina, sem tamanhos. Ela disse: se eu apenas tocar a orla das suas vestes, eu serei curada. E aí ela consegue tocar, e há uma multidão que toca em Jesus, e Jesus diz para os seus discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? E é claro, eles chamam a atenção e me dizem: Senhor, todo mundo tocou. E o Senhor pergunta: quem tocou o Senhor? Ele diz: não, é um toque diferente, porque saiu virtude de mim. E a mulher, não podendo ocultar-se, diz: eu te toquei. E essa mulher, que é chamada de certa mulher, no finalzinho é chamada por Jesus, filha. Essa fé que eu te dei, e que curou esse fluxo no seu sangue, te salvou. Esse é o Jesus encarnado, que vem com graça, esse amor pela sua criação em queda, em corrupção. A Trindade tira uma parte de si mesma para resgatar os seus eleitos, e isso é graça. O Jesus histórico que vem aqui, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade. Por isso o texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Mas ele é o verbo encarnado, cheio de graça, que derrama graça na vida dos seus eleitos, e não permite que os seus eleitos vivam nas trevas. E aí você pergunta: beleza, pastor, o que isso tem de implicação para a vida? Implicação para a vida? Natal, nós celebramos a encarnação, o nascimento da segunda pessoa da Trindade, que veio aqui para habitar no nosso meio, padeceu, sofreu, foi humilhado, foi pendurado num madeiro. Pilatos chega a dizer para Jesus: você sabe que eu tenho autoridade para fazer o que eu quiser com você. Jesus diz: negativo, amigo, nenhuma autoridade tu terias se de cima não te fosse dado. Se eu quisesse, eu mandaria uma legião de anjos e acabaria com essa festa aqui, e resolveria tudo de outra forma. Mas para isso eu vim ao mundo, em favor dos meus eleitos. Qual o sentido para nós do Natal, do nascimento de Jesus? É que nós estamos livres do inferno. Você não irá mais para o inferno. Inferno, gente, não é ausência da presença de Deus. Tem gente que acha que é isso. Inferno é a presença de juízo de Deus. Inferno é condenação. Inferno é manifestação da ira divina para todo sempre. Qual é o sentido para os eleitos que receberam essa palavra viva, esse Logos divino?
para essa turma que recebeu o Logos divino, não tem mais inferno. As crianças subindo, eu aviso para a gente terminar, né? Eu estou terminando, gente. Estamos livres do inferno. Sabem por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. O Logos habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Temos Cristo, não estamos mais perdidos. Temos o céu garantido por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Se você está aqui nos visitando, saiba dessa verdade. Salvação, redenção, vida eterna, somente através da palavra viva do Logos divino, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça dele caia sobre nós. Curvemos a nossa cabeça e falemos mais uma vez com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça. Obrigado por enviar a pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus para nos resgatar, para nos tirar das trevas e nos trazer para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado por Jesus Cristo que se encarnou, o Verbo que se encarnou, a palavra viva que se encarnou e veio aqui morar entre nós, cheio de graça e de verdade. Contemplamos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Louvado seja o teu nome para todos sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos e irmãs, por esta exposição. Nós estamos no mês do Natal e nós sabemos que a mensagem que devemos transmitir tem a ver com o que foi exposto aqui hoje, que é a encarnação da segunda pessoa da Trindade, que é o amor personificado, o amor substancializado, o amor incondicional fisicalizado. Quando a segunda pessoa da Trindade se encarna, o amor se torna carne. A bondade de Deus se torna carne e passa a transitar entre os homens e passa a conviver entre os homens. Deste modo, nós podemos dizer que Natal não tem a ver pura e simplesmente com discursos, com banquetes, com amigos ocultos, não. Natal tem a ver com a encarnação da segunda pessoa da Trindade. E isso significa, indiscutivelmente, considerando as relações humanas, considerando os trânsitos relacionais, que nós devemos entender que nos nossos relacionamentos, o amor, a bondade, a fraternidade, todas as qualificações evidenciadas em Jesus, enquanto o mesmo aqui pisou, devem ser vistas em nós. Nós vivemos em um contexto, infelizmente, onde até os chamados evangélicos protestantes brasileiros estão vivendo como se não tivessem nenhuma intimidade com esse que se encarnou, com essa bondade, com essa misericórdia, com esse amor, com esse afeto
Jesus, quando se encarna, Jesus, além de morrer, que é o ápice da evidência do amor, evidencia nos tratos com os outros, nos relacionamentos que o mesmo estabelece, não só com seus discípulos, mas com estranhos. O amor, a fraternidade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nada é mais importante no meu entendimento do que entendermos tudo isto a partir da ótica da necessidade de estarmos mais envolvidos em Jesus, porque necessitamos nos envolver conosco em Jesus, porque se assim for, tudo que existe entre nós, que nos afasta, às vezes até de nós mesmos e dos nossos semelhantes, há de ser dissipado. Há de ser dissipado. Nós precisamos urgentemente, entendermos qual é de fato a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? Qual é o propósito do Evangelho? Não tem a ver com aqui, não tem a ver com o que é físico, não tem a ver com o que é palpável. Eu estou aproveitando o ensejo, porque no próximo domingo eu vou pregar na Igreja Presbiteriana de Sítio Buçucaba. Quando eu estive aqui pregando no congresso da SAF, da Federação, o reverendo Ananias de imediato me convidou e eu de pronto aceitei o convite. Mas eu, no domingo que antecede o Natal, vou, se Deus assim permitir, tentar comunicar o que muitas vezes, irmãos, nós expressamos em discursos, mas não vivemos. Eu me lembro que neste púlpito, alguns anos atrás, eu preguei em um Natal o seguinte tema: viva o Natal de janeiro a janeiro. O Natal não deve ser vivido só em dezembro. O Natal deve ser vivido de janeiro a janeiro. O Natal deve ser vivido todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. É quando nós nos encontramos uns com os outros. O Natal tem que ser evidenciado. Jesus sendo visto, saindo do útero dos nossos relacionamentos, saindo da madre das nossas relações, para que de fato o Evangelho seja visto em nós. O Evangelho é relacional, o Evangelho é relacionamento, o Evangelho é aconchego, o Evangelho é arrancar o cansaço do cansado, o Evangelho é arrancar as mágoas do magoado, o Evangelho é aceitação, é inclusão, é afeto, é bondade, o Evangelho é tudo aquilo que hoje a gente não escuta acerca do Evangelho. Há uma ausência enorme do Evangelho hoje. Põe-se de pé. Vamos finalizar esse momento de culto agradecendo a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio que tivemos de ouvir a exposição da sua santa e bendita palavra, e que Deus, em Jesus, venha conscientizar-nos cada vez mais da necessidade de vivermos de acordo com o Evangelho. Deus amado, Deus santo, nós temos ciência de que fomos alcançados por Ti, através do que Cristo fez por nós, mediante a aplicação do Espírito Santo em nosso coração dos feitos de Jesus. Então Jesus nasceu em nós, o Natal nasceu em nós. O meu não foi em dezembro, e o de muitos que estão aqui também não foi com certeza em dezembro, porque o Natal não tem a ver com um dia, não tem a ver com um mês, não tem a ver com uma data em específico, tem a ver com Jesus nascendo em pessoas, sendo gestado, saindo de úteros secos, improdutivos, inférteis, sem vida, mortos espiritualmente. E quantos precisam desse Natal?
Quantos precisam de Jesus sendo nascendo? Talvez seja o pai do filho que aqui está. Talvez seja a mãe do filho que aqui está. Talvez seja o filho do pai e da mãe que aqui está. Talvez seja o amigo do irmão e da irmã que aqui está. Eu não sei, meu Deus, quem seja, pensando nos que estão aqui. Eu só sei que existem pessoas que precisam que esse Natal venha nascer. Porque, espiritualmente falando, há muitos úteros inférteis, mortos, improdutivos. Que o Natal nasça na minha casa, no meu pai, nos meus irmãos. Que o Natal nasça na casa de muitos que não têm ainda os seus rendidos a Jesus. Que o Natal seja evidente em nossas relações, já que já estamos no Natal, já que Jesus já nasceu em nós. Que o Natal seja evidente em nossas relações de janeiro a janeiro, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça bendita, personificada, substancializada, fisicalizada, isto é Jesus, e as ternas consolações do Espírito Santo venham acompanhar-nos hoje e sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos e irmãs. Desejamos desde já agradecer o reverendo Alcindo pela exposição da sua santa e bendita palavra. Eu já o conheço há alguns anos, já o incomodo há alguns anos. Tantas e tantas conversas em seu gabinete, almoços e tantas outras coisas que nós já fizemos juntos. Deus o abençoe. Milton já é de casa com sua esposa, já esteve aqui outras vezes, e não me foi passado nenhum aviso relacionado a alguma pessoa ou alguém que esteja nos visitando pela primeira vez. Se há alguém aqui nos visitando pela primeira vez, por gentileza, ponha-se de pé. O intuito não é constranger você, os irmãos ali também, que vieram acompanhando o reverendo Alcindo. Ou seja, todos que estão aqui já estiveram aqui em outro momento. Deus abençoe a todos. Irmãos, o reverendo Alcindo, assim como eu, escreve e já tem alguns livros escritos. São mais de 30 livros escritos. E, recentemente, o reverendo Alcindo transformou uma série de exposições feitas no Evangelho de João em um livro. Exposições feitas na Igreja Presbiteriana em Alphaville. É uma exposição no Evangelho de João. Esse livro foi publicado, não sei se o reverendo Alcindo o trouxe, está aí. Irmãos, nós temos que ter essa disposição, esse interesse por lermos, por conhecermos mais acerca da palavra de Deus. Existem literaturas que nos informam, que nos situam acerca de tantas coisas relacionadas à palavra de Deus, e vocês sabem que nós vivemos em um tempo de tantas doutrinas antibíblicas, de tantos desvios teologicamente falando, de tantos erros doutrinariamente falando, e muitos, às vezes, até entre nós, me perdoe a ousadia, aplaudimos os erros, porque desconhecemos, de fato, às vezes, a verdade em sua profundidade. Hoje, existem muitos que acompanham os canais adventistas e tantos outros que possuem, refiro-me a esta
seita, acompanham e aplaudem. Portanto, eu recomendo que vocês venham adquirir o livro do Reverendo Alcindo, outros livros, se informem, venham se informar, venham estudar, venham ler, para que vocês estejam cada vez mais mentalmente blindados, intelectualmente blindados contra esses erros que nós corriqueiramente estamos vendo sendo permeados em nossos dias. Deus abençoe. Algum aviso? A palavra está com a irmã Maria. Eu estarei à porta, juntamente com o reverendo Alcindo, com o propósito de cumprimentar os irmãos e as irmãs. Deus abençoe. Obrigada. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Fazer que nem um pastor, né? Eu quero agradecer às irmãs, né, que